no seminário ainda franco-brasileiro, né? Quero convidar o João Ricardo, esse é o sinal dele, que ele vai fazer a sua comunicação sobre a performance do corpo na poesia em língua de sinais. Bem-vindo, João. Oi, gente. Boa noite para todos. Gostaria de pedir para colocar o meu slide. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está colocando meu slide. É um prazer estar aqui com vocês e participar do congresso. É um desafio imenso, né? Ser também, fazer parte do último momento, né, das comunicações, e também, talvez, e vocês continuarem atentos aqui, né? Peço a vocês um pouco de paciência também. Eu sou o João Ricardo, este é o meu sinal. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e eu faço parte do programa de literatura. Esse é o sinal de literatura e cultura da universidade. E a minha temática é sobre a performance do corpo na poesia em língua de sinais, e especificamente do corpo surdo. A minha pesquisa é relevante porque traz uma pessoa surda, né? Foi elemento e alvo da minha pesquisa de dissertação. Este é o sinal dele, é o Maurício, que vocês estão vendo na foto aqui no slide. Ele é nordestino, é negro, é baiano, e também ele mora no interior de Jequié. E ele é um performer. O Maurício, ele sempre usa o corpo dele para atrair a atenção das pessoas para a sua arte. E a minha análise sempre foi algo relacionado aos desafios que o Maurício traz para nós, quando ele produz as suas poesias, né? E dentro da minha pesquisa de dissertação, eu tive esse desafio de trazê-lo como agente principal da minha pesquisa e sua performance. Participando, né, do Seminário Franco-Brasileiro, eu vou falar a respeito da tradução, né, e em relação à questão do corpo e a performance com o corpo. Gostaria também de dizer para vocês que no programa de Literatura e Cultura da UFBA, eu estou hoje no doutorado, né, estudando doutorado, mas quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma pesquisa a respeito documental e cultural. As bases teóricas que eu trago representam como base as questões literárias e culturais. E tem diversos textos que são base, por exemplo, e rompe com o sistema da literatura clássica, que não considera o corpo surdo como parte da literatura, né, da performance surda como parte da literatura. Essa imagem é do Maurício, ele está em Salvador, fazendo uma poesia sinalizada, e ele sabe qual é o objetivo dele com a sua poesia: mostrar a sua cultura, a cultura surda, a cultura baiana e também a cultura do povo negro, e ele colocou todos esses elementos na sua performance. E você sabe que na imagem por trás temos o elevado Lacerda, que é um marco, né, da imagem da cidade de Salvador e da Bahia como um todo.
E nós temos a performance e a literatura de expansão dentro do poema do Maurício. E essas questões literárias que hoje a arte surda, né, rompe com a literatura clássica e seus modelos. Porém, quando nós pensamos a respeito de tudo isso que trago, como que nós podemos trazer teorias para embasar tudo isso? E a literatura clássica é um texto que não admite, né, muitas vezes, a arte dentro dela, a arte surda dentro dela. Mas temos uma autora argentina de nome Garamanho, ela traz em suas citações as questões da literatura contemporânea e os estudos literários contemporâneos, aqui no Brasil, no Uruguai e na Argentina. É uma nova visão de compreender o movimento literário. A literatura de expansão, especificamente. E dentro do movimento literário contemporâneo, nós temos as performances artísticas e o movimento literário surdo, sinalizado, né? E que existe, e que mostra elementos da sua cultura, uma cultura de minoria. É muito importante que nós consideremos tudo isso. No período da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que a literatura ela não admitia que culturas de minoria fossem incluídas, né? A arte da cultura minoria fosse incluída no movimento literário clássico, né? Os temas como a arte das mulheres, né? As pessoas com deficiência, os artistas com deficiência, mas no momento pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, e já considerado um momento contemporâneo, começou diversos grupos, segmentos da sociedade a serem admitidos no movimento literário. A literatura de expansão é parte também do movimento artístico contemporâneo. Primeiro, nós temos Garamanho como base teórica sobre essa nova literatura, e nós temos também Cohen e que é objeto da minha pesquisa, das minhas investigações atualmente. Sobre a questão das performances, Cohen fala que para ser um performer, você precisa de duas coisas. A primeira, nós precisamos mostrar a realidade, o que existe, o corpo que existe. E o Maurício, nas suas poesias, mostra isso. E segundo ponto são as questões políticas. O performer precisa ter no seu corpo esses dois elementos, que são extremamente relevantes para externar a sua arte, e que pode ser trazendo a política de diversos grupos, um posicionamento político relacionado a diversos grupos. E o performer, ele trabalha com a linguagem, com a comunicação. A consequência, né, da performance do poeta é romper com sistemas. Muitas vezes, a literatura clássica, como eu falei, não admitia a cultura de minorias, mas esse novo movimento vem trazer uma nova visão e vem admitir essas novas culturas. Quando eu foco na pessoa do Maurício, vocês podem se perguntar o porquê. Por que que você traz para a sua pesquisa de mestrado e doutorado o Maurício especificamente? Porque o Maurício, ele foi, no período em que eu fiz a minha dissertação, eu precisava ter uma validação de uma pessoa surda. Porque no período em que fiz minha dissertação, também não havia muitos autores surdos que tratavam dessa temática.
E eu queria, naquele período, mostrar que a arte do Maurício é parte do movimento literário contemporâneo, sim. O Maurício aprendeu língua de sinais com 17 anos. E só depois de aprender língua de sinais, ele conseguiu enxergar a arte, a possibilidade de ser um artista. E ele ficava também a se imaginar como divulgar a arte dele. Né? A arte e a performance do Maurício, ela segue diversas normas do movimento artístico como um todo. Pode passar, por favor? O problema da minha pesquisa, em se tratando ainda do Maurício como um artista, como um performer, é o impacto, né, e a consequência da sua arte. Como eu o vejo enquanto agente artístico e literário. O que ele sente também. E o que a arte dele traz para mim. A arte dele me dá o desejo de continuar pesquisando, né? E também a arte dele me mostra um modo novo, né? Um modo diferente de ser parte do movimento literário. Eu tenho dois objetivos também na minha pesquisa, que são mostrar a questão das perspectivas, né, do corpo surdo como parte do movimento literário, né, revelando também as questões das perspectivas literárias, né, num contexto que comunica através da performance, e também perceber o movimento de expansão literária, né, ao considerarmos as produções em língua de sinais. Nós sabemos que foi todo um período histórico de uma literatura elitista, fechada, em uma cultura mais segregatória, mas o movimento literário de expansão traz uma nova visão. A metodologia que eu tenho utilizado em minhas investigações, ela traz a questão da base científica, que não é relacionado às questões linguísticas especificamente, mas ela tem dois caminhos, dois focos, que é, primeiro, avaliar, né, numa perspectiva literária e cultural, da cultura surda especificamente, e também perceber a qualidade da produção linguística, né, do Maurício, né, como objeto da minha pesquisa. E aí eu analisei dois vídeos, duas produções literárias dele, né, especificamente. É uma pesquisa qualitativa, que segue uma questão processual, que quando você vê, por exemplo, os vídeos do Maurício em seu canal do YouTube, e aí nós temos a questão, por exemplo, das ações que são verificações, né, dos vídeos produzidos por ele, né, uma entrevista sobre a história dele, né, a relação também, né, da vida do Maurício em relação às indicações dos temas, né, quantas visualizações, também tem quantos vídeos são relacionados, e, por fim, uma seleção de dois vídeos, como mencionei no início. A gente também fez, quando contei com o Maurício na minha pesquisa, uma captação de frames, né, que para as análises tendo como referência os parâmetros da Libras, né, isso eu precisei colocar essa questão com a perspectiva da linguística, e esse é o quadro, né, que organizei, né, que tem uma organização de 43 pontos, mas coloquei apenas uma parte. Eu coloquei, por exemplo, a poesia do Maurício, que tem como tema Feliz Dia do Surdo. Por que escolhi esse vídeo? Porque nesse vídeo traz a história do Maurício. Quando o Maurício era criança e ele não sabia língua de sinais,
ele não tinha adquirido a língua de sinais como sua língua, e só tardiamente ele começou a ter contato com os surdos e a ter desejo de aprender muito mais. Ele pediu aos pais para aprender língua de sinais no INES, no Rio de Janeiro, mas seus pais não autorizaram a sua ida. E aí o Maurício continuou no interior da Bahia, continuou em contato com outras pessoas surdas, e sempre que os encontrava, as pessoas surdas, já fluentes em Libras, mostravam vídeos, né? Mostravam para ele o vídeo de tema O País dos Surdos. E o Maurício ficou abismado com aquele vídeo, com aquele filme. Isso é arte, eu posso ser artista. Eu posso mostrar quem eu sou para outros surdos também. E aí começou o desejo dele, né, pela literatura. Esse foi o primeiro contato do Maurício com a literatura sinalizada. E é uma parte incrível da história dele. Vocês sabem que na Bahia a história da comunidade surda, né, está também atrelada à história do Maurício, que todos o conhecem. Essa poesia que fala sobre que tem como tema Feliz Dia do Surdo, fala sobre o seu desejo de ir ao INES, fala sobre as questões sociais, políticas, sobre as legislações a respeito da educação de surdos. E o Maurício ainda não tem curso superior, ainda não entrou no curso superior, mas ele já tem esse interesse, né, de entrar na universidade. Ele está conosco em alguns grupos de estudo, mas nós o trouxemos para perto e ele tem me influenciado também, e me influencia, né, hoje eu estar no programa de Literatura e Cultura da UFBA. O Maurício não é universitário ainda, mas ele é um crítico. Ele é um crítico literário, porque ele produz textos que nos fazem refletir, que nos chamam a atenção. E ele traz em seus poemas a história do INES, ele traz críticas à sociedade. Esse vídeo que trago é uma performance do Maurício, que mostra a história do Brasil. Vamos ver. Nós temos também vários elementos corporais, como o posicionamento, a forma de expressão, as questões culturais do povo brasileiro, e também ele traz as questões dos povos indígenas, e é uma crítica, né, à história de colonização dos portugueses aqui no Brasil. E vocês sabem que hoje nós, como brasileiros, precisamos lutar ainda para descolonizar o nosso país. E, e por que tudo isso tem a ver com arte? Porque atualmente, na contemporaneidade e no movimento literário de expansão, nós precisamos aceitar que as questões relacionadas a outras linguagens que não estejam no padrão literário clássico também são linguagens de posicionamento e que nos dão reflexões, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nas regras da literatura clássica, nós vamos ver exemplos que rompem com tudo isso. Tem um poema do Maurício que eu fiz uma análise nele. Vocês podem clicar, por gentileza, no vídeo. Eu vou mostrar o vídeo, que é uma performance delimitada, que trata dos números e a organização estrutural da poesia do Maurício. Vamos ver.
É isso aí. Esse é um exemplo, né, incrível que o Maurício produziu. Ele usa o corpo e a sua performance para atrair o público, a atenção do público à sua arte. Pode passar, por gentileza? Na minha análise, eu criei essa estrutura em figura para mostrar a performance do Maurício e baseado em algumas teorias, eu pensei, por exemplo, a respeito de países do continente africano, né, usam diversas estratégias, por exemplo, e diversos elementos das figuras de linguagem, diversas figuras de linguagem que trazem formas para performar e que ajudam na performance. Essa estrutura se chama quiasmo e que ela não usa palavras, né? É uma figura de linguagem, né? Mas que o corpo é um texto e comunica uma mensagem e que não precisa utilizar do signo verbal especificamente, mas de elementos não verbais corporais que também são parte de uma linguagem. Veja, por exemplo, no quadro que criei, como essa figura de linguagem, que é quiasmo, que é também uma estratégia de, de paralelismo, onde são sinais simultâneos produzidos em simultaneidade com ordem numérica. Vocês viram que nós temos, por exemplo, de um lado a história, uma história, né, do lado esquerdo, na mão esquerda uma história, na mão direita outra história, e que não se fez de palavras nem de um texto, mas é originário da cultura surda, né? E que é uma performance que cria histórias e que cria também uma sequência numérica que ajuda, que ensina também. As minhas referências, o meu referencial teórico contemporâneo do século XX e XXI são esses. E aí eu procurei olhar para a cultura surda na minha pesquisa, respeitando todas as pesquisas a respeito de cultura surda. A base teórica também considera a literatura de expansão, as performances como um ato político e de descrição, e de extrema relevância, né, eu analisei, né, as pesquisas do professor Cláudio Mourão, e como resultado da minha pesquisa, eu tenho o seguinte: a literatura e a performance sinalizada rompe as estruturas da literatura clássica. A literatura surda, a arte sinalizada faz com que a literatura clássica seja mais flexível. E também a minha pesquisa contribuiu para que pudessem surgir diversas discussões no campo literário a respeito de temáticas sociais. E nas minhas investigações de doutoramento, que hoje ainda estou no programa, também tenho contribuições para a área da educação. É isso. Muito obrigado pela atenção de todos.